Alô pensantes, Galton aqui, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo do canal Ser Linguagem. Bom, hoje a gente vai dar início a uma série de vídeos que poderão compor, de certa forma, uma espécie de curso de curta duração em tecnologias educacionais para ensino remoto, com ênfase nas ferramentas Google. Então, deixa eu explicar. Sou professor de língua portuguesa e atuei muito nesses meses de quarentena com o ensino remoto. E ajudei alguns colegas, algumas instituições nesse suporte técnico, tecnológico, para que a gente pudesse encontrar a melhor forma de manter contato letivo, pedagógico com os nossos estudantes. E tentei reunir o máximo possível das experiências que eu tive, das boas experiências, nessa série de vídeos que começa a sair hoje aqui no canal, especialmente com ferramentas Google e mais especificamente ainda com a versão gratuita das ferramentas Google. Então eu não vou falar aqui de conta institucional, conta escolar, não. Muitos dos recursos que eu vou mencionar são recursos que estão comuns, né, que estão presentes tanto nas contas institucionais quanto nas gratuitas, mas eu vou me focar apenas na gratuita para que você que está aí na sua escola e não tem acesso a essa conta institucional, a esse G Suite ou Google Workspace, né, como mudou de nome recentemente, você possa implementar usando mesmo o seu Gmail sem nenhum problema. Então, antes de a gente começar do princípio mesmo, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um pouco mais de como funcionam as rubricas e as pontuações no Google Sala de Aula. Então, aqui, para você chegar aqui, quais são os requisitos? Já saber como fazer uma sala de aula no Google Sala de Aula, como que funciona essa ferramenta, né? Saber mais ou menos um pouco sobre Drive, sobre Gmail, para poder entender como que funcionarão as rubricas e as pontuações. Se você não tem essa habilidade, esse conhecimento, não se preocupe, vai ter vídeo específico e mais básico para falar como criar um Gmail, como entender o que seria o Google Drive, como criar um Google Documento, como criar um Google Sala de Aula, tudo isso vai virar vídeo em algum momento aqui no canal. Mas nesse momento aqui, nesse vídeo, eu vou falar de rubrica e pontuação e é fundamental que você tenha esse conhecimento aí mínimo, esse requisito para a gente começar a conversar, certo? Então agora eu vou sair da tela cheia, vou para o cantinho da sua tela para mostrar no computador como funcionam as rubricas e as pontuações. Bem, pensantes, então aqui já estou diminuindo na tela de vocês, vou aumentar só um pouquinho aqui para vocês me verem melhor. Para a gravação desse vídeo, né, nesse formato, eu estou usando uma ferramenta digital, que é o Loom, que foi muito usado também nesse momento de quarentena, de ensino remoto. Então, se vocês quiserem que eu trate um pouco mais sobre algumas ferramentas de educação, né, remota, para além das ferramentas Google, me avisa aqui no campo de comentários, que aí eu vou implementando esses roteiros, esses vídeos nessa série de vídeos de ferramentas tecnológicas educacionais, tá certo? Então vamos lá. Eu estou aqui na tela do inicial do canal no YouTube para poder mostrar para vocês, né, o nosso canal com as novidades que vieram a partir de outubro, mas aqui é só um plano de fundo para que a gente possa começar para valer. Eu fiz uma sala de aula teste no nosso Google Sala de Aula. Como vocês já sabem, eu já disse logo na introdução, para a gente começar esse vídeo, é interessante que você domine o básico da construção de uma sala de aula, de uma conta Google gratuita, né, de um Gmail e tudo mais. Se você não domina, não se preocupe, daqui a alguns vídeos, nessa série de vídeos de ferramentas Google, a gente vai falar sobre uma conta Google do zero. Então a gente vai criar juntos um Gmail, um Google Drive, explorar o Google Sala de Aula, tudo do zero. Então eu estou começando com uma ordem um pouco diferente, trazendo primeiro esse modelo um pouco mais avançado, né, intermediário, de uso da ferramenta Google Sala de Aula, mas logo mais à frente, daqui a algumas semanas, vai ter um vídeo mais básico aqui, também na terça-feira, no canal do Ser Linguagem, tá certo? Bom, então eu tenho aqui já o Google Sala de Aula, a sala de aula teste, como vocês podem observar. Esse código que vocês estão vendo aí, né, o código da turma, ele vai ser desativado depois desse vídeo, que a gente então, assim, não adianta tentar ingressar nessa sala de aula. Eu fiz realmente ela somente para que esse teste aconteça, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente é que o Google Sala de Aula ele funciona como um ambiente virtual de aprendizagem que é promovido pelo Google. É muito parecido com o que a gente tem em algumas outras ferramentas como o Moodle, né, ou Solar, no caso da UFC, enfim, adaptações do Moodle por aí afora.
A diferença é que o Google Sala de Aula ele tende a ser mais simplificado e mais acessível, uma vez que ele está conectado a qualquer conta gratuita do Google, a qualquer conta Gmail, por exemplo. Então, em qualquer conta Gmail você pode ser tanto professor quanto estudante. Lembrando que, a partir do momento que você faz uma sala de aula no Google Sala de Aula, por uma conta gratuita, você não consegue associar, né, adicionar outras contas de outros servidores. Então, por exemplo, eu nessa conta aqui, Google Sala de Aula, não consigo adicionar alguém que tenha Hotmail, né, Outlook, Yahoo, né, e-mail Yahoo, ou algum e-mail institucional. Então, a mesma coisa vale se você criar o Google Sala de Aula a partir de um e-mail institucional. Você não vai conseguir adicionar pessoas fora desse e-mail institucional. Claro, que eu estou generalizando, existem algumas possibilidades disso acontecer, mas são um pouco mais complexas. Então, eu prefiro generalizar dizendo isso para você, tá bom? Então, sempre que você criar um Google Sala de Aula, é interessante que os alunos que você vai adicionar nessa sala também tenham conta Gmail, também tenham conta Google, que é para poder aproveitar melhor todos os recursos que essa sala de aula aqui oferece. Beleza? Então, eu estou aqui. O Google Sala de Aula ele funciona no modelo americano de ensino. Lá, cada disciplina tem sua sala de aula, de modo que os alunos eles transitam entre elas, né? Então, quando dá o sino, quando dá o sinal, eles mudam de sala e o professor continua na sala em que ele está. Aqui no Brasil, a nossa lógica de funcionamento da escola geralmente é diferente, né? Geralmente o professor muda de sala e os alunos continuam lá. Então, o Google Sala de Aula ele traz isso para o Brasil, essa lógica de que o professor fica na sala e os alunos que mudam. Isso levou um tempo para ser adaptado à nossa rotina e algumas pessoas pensaram em algumas soluções diferentes, né? Por exemplo, eu já vi algumas escolas que adotaram uma única sala de aula do Google Sala de Aula para todas as disciplinas, criando tópicos para cada disciplina. Eu acho que fica meio bagunçado, não é o tipo de coisa que eu recomendo quando eu assumo uma consultoria ou um suporte técnico de alguma instituição de ensino. A meu ver, de fato, cada disciplina precisa ter sua própria sala de aula na plataforma do Google para poder facilitar até mesmo o tratamento dos conteúdos, das atividades, né, dentro da lógica de funcionamento das disciplinas com os alunos e os professores. Bom, dito isso, vou mostrar para vocês então 2 pontos que são o foco do nosso vídeo hoje: pontuação e rubricas. Vou começar pelas pontuações. Imagine, o nosso ano letivo no Brasil, na educação básica, é dividido geralmente em 4 bimestres, ou 4 etapas, ou 4 períodos. A terminologia não importa, desde que você compreenda que são 4 divisões, né, do ano letivo dos estudantes. Esses bimestres, esses períodos, né, essas etapas, elas costumam ser divididas, subdivididas em avaliações, né? Então, nós chamamos a avaliação parcial e bimestral, ou a avaliação global e a avaliação de sondagem. Existem outras várias terminologias para isso. O importante é saber que cada etapa, cada subdivisão dessa é composta, né, por notas que os alunos vão adquirindo, aos quais os alunos vão sendo atribuídos com o passar das atividades. Então, tem nota de trabalho, nota de prova, né? Nota de seminário, nota de participação, nota comportamental. Existem várias notas possíveis. Como é que você pode dar conta dessas notas aqui no Google Sala de Aula para você não ficar perdido e utilizar o máximo dessa ferramenta? Quando você vem aqui na engrenagem, nessa engrenagem que fica logo ao lado da foto no Google Sala de Aula, você tem acesso a algumas configurações da sala de aula da plataforma do Google, como o nome da turma, a descrição, a seção, que pode ser a disciplina, né, a sala em que ela acontece, quando ela é física, e o assunto geral. Tudo isso são campos opcionais, tirando o nome da turma, que é obrigatório. Quando você vem na seção geral, nós temos outras configurações. Uma que é mais recente é o código de convite. Então, hoje em dia, você já pode adicionar alunos no Google Sala de Aula por meio de convite. Antes, só podia ser por e-mail ou com código, aquele que vocês viram lá na tela inicial. Agora, você pode criar um código de convite e enviar para os alunos. Isso pode ficar ativado ou desativado. Você também pode redefinir esse código, né? De modo que, se todos os alunos entraram, você não precisa mais desse código para evitar que esse código seja passado para outras pessoas. Você redefine e assim garante a integridade da sua turma, né? Código da turma, mostra o código da turma, enfim. Quando você vem em mural, eu costumo sempre deixar aqui a opção de que os alunos podem apenas comentar, que os alunos só podem comentar, porque dessa forma, se os alunos começarem a postar no mural, eles podem confundir o espaço das atividades com o espaço do mural e postar as respostas das atividades no mural e não os espaços das próprias atividades,
fica uma confusão. Então eu costumo sempre estabelecer que os alunos só podem comentar os posts que eu faço no mural, os recados que eu dou no mural, que é porque o objetivo do mural é mesmo para isso, né? Notificações. Aqui, mostrar notificações condensadas. Eu costumo deixar ocultar notificações, porque qualquer coisa que eu faça no Google Sala de Aula aparece como notificação no mural. Então, se eu posto uma atividade nova, um material novo, um recado novo, tudo isso fica confuso, fica junto no mural. E eu gosto de que no mural os alunos tenham acesso apenas, né, tão somente aos meus avisos, de modo que eles consigam ver esses avisos de maneira mais rápida, prática, sem confusão. Então, eu oculto as notificações. Aqui eu deixo desmarcado mesmo, mostrar links excluídos. E aí agora nós chegamos no que nos interessa, que é a avaliação. A avaliação dos alunos ela pode ser feita tanto com o total de pontos, ou seja, quando você tem a soma total de todas as atividades que vão ser feitas nesse Google Sala de Aula, e isso vai dar a nota final do aluno, ou ela pode ser ponderada por categoria, que é o que nos interessa aqui. Ora, se eu tenho várias categorias de notas ao longo do meu ano, né, avaliação bimestral, avaliação parcial, trabalho, seminário, comportamento, participação, não me interessa saber necessariamente a soma dessas pontuações, até porque pode ser que uma ou outra atividade tenha pontuação desproporcional das demais. Então, imagine, a aula de trabalho, você tem um trabalho que vale 7 pontos e 3 pontos são de participação ou de comportamento. Então, não tem como você ter o controle disso se você escolher total de pontos aqui nessa parte da avaliação. Então, eu costumo colocar ponderada por categoria. E dessa forma eu vou mudando essa ponderação a cada bimestre, conforme os registros vão sendo feitos, né? Vou explicar como que acontece. Depois que eu seleciono ponderada por categoria, eu vou vir aqui em adicionar a categoria da nota. Aqui para vocês eu vou trabalhar com duas notas que eu já trabalho em uma das escolas em que eu dou aula. É a nota de plataforma, que é a mesma coisa que nota de atividades de casa, ou seja, os alunos fazem as atividades de casa e com isso eles ganham ponto, né, com cada atividade que é feita, e deixam de ser pontuados com cada atividade que não é feita. E além disso, nós temos também a nota de trabalho, que eles entregam para mim via Google Sala de Aula, eu avalio, né, de 1 a 10, e isso vai ser composto na média final do aluno no bimestre. E a isso se somam outras notas, mas por enquanto eu vou trabalhar só com essas duas para vocês verem o que eu quero dizer. Então aqui eu vou colocar a descrição da categoria, o título da categoria dessa nota. Esse vídeo está sendo gravado exatamente em outubro de 2020. Em outubro de 2020, na maioria das escolas em que eu dou aula, nós estamos iniciando a quarta etapa dos estudos, ou quarto bimestre, ou quarto período. Então eu vou colocar aqui, nota de trabalho, quarta etapa. Aqui em porcentagem, eu vou sempre deixar a porcentagem a 100%, aquela que eu quero averiguar primeiramente lá no meu boletim, que é aqui no Google Sala de Aula. Vou deixar aqui por enquanto em 0, daqui a pouco eu mostro para vocês como é que isso funciona, tá? Então eu vou adicionar uma nova categoria, além da nota de trabalho que eu falei para vocês, que é a nota de atividade de casa. Então, nota de atividade de casa, também da quarta etapa. Pronto. Então, já tenho as minhas duas notas da etapa do bimestre. Aqui eu vou deixar, então, a nota de trabalho como 0% e a nota de atividade eu vou deixar como 100%, porque ela é que eu preciso ver primeiramente lá no meu boletim de notas aqui do Google Sala de Aula. Você já vai compreender isso. Olha só essa informação de que eu posso ir ponderando as porcentagens dessas notas, tá? Depois vocês podem fazer um teste também com essas categorias de nota e alterando de ponderada por categoria para total de pontos. Então é só mesmo para que vocês compreendam que é possível criar categorias de notas e trabalhar com elas individualmente. Depois eu vou salvar isso aqui. Salvou. Quando eu venho agora em notas aqui no final, todos os alunos que estiverem nessa disciplina, eles vão poder ter o total de nota, a média geral deles, a partir dessa atividade que eu coloquei lá valendo 100%, então são as notas de atividade de casa. Cada nota de atividade de casa vai sendo somada aí uma porcentagem que é 100%. E cada atividade não feita, né, vai sendo subtraída desse 100%. Dessa forma, eu consigo ter um panorama por meio de uma média de quantas atividades ou qual foi a média da nota de atividade que os alunos conseguiram fazer ao longo dessa quarta etapa.
Depois, para conferir a média de trabalho, basta eu ir lá de novo nas configurações e mudar na ponderação a nota de trabalho que cai em 0% para 100%. Vamos fazer isso de maneira prática para poder observar como é que isso funciona, né? Então, eu venho aqui em atividades, eu vou criar uma atividade e vou colocar aqui atividade de casa 1. Aqui eu coloco um exemplo de instrução, não vou especificar agora. E aí agora eu venho aqui para o lado. Deixa eu tirar minha carinha aqui para vocês não se confundirem. Aqui eu venho para o lado. Vai para todos os alunos essa atividade, eu posso também direcionar para os alunos específicos, né? Aqui só tem um mesmo, que é a minha outra conta Google. Aqui em categoria de nota, eu vou colocar então nota de atividade de casa, quarta etapa. E aí eu posso colocar aqui, né, 10, valendo de 1 a 10, ou valendo 1 ponto. Eu costumo colocar na nota de atividade de casa, 1 ponto por atividade de casa. Então, é 0 ponto se o aluno não entrega, ou entrega com atraso, 1 ponto se ele entrega. Você também pode adaptar isso para 0 se não entrega ou entrega com atraso, e 10 se ele entrega a atividade, ou se ele entrega a atividade correta, né? Fica aí a critério de vocês. Aqui eu vou estabelecer uma data de entrega. Vou colocar para hoje mesmo, que eu estou gravando, aliás, para amanhã. Estou gravando no dia 13 de outubro, vou colocar para o dia 14. Sobre tópico, não tem nenhum tópico ainda, mas eu posso criar um tópico aqui, né? Vou colocar atividades de casa como tópico. E pronto. Agora eu vou criar a atividade e ver como que aparece lá no resumo de notas. Pronto, a atividade foi criada, assim como o tópico, ó, atividade de casa. Exemplo, aqui ninguém entregou ainda, porque o aluno não entregou a atividade, mas ela está atribuída a ele, com a data de entrega para amanhã. E observe que ele também tem aqui a descrição, nota de atividade de casa da quarta etapa. Então o aluno pode saber qual é, de que etapa aquela atividade é, de que etapa ela diz respeito, né? Então eu vou mostrar para vocês como é que ficou a visão do aluno dessa atividade. Ó, aqui do lado eu tenho a visão do aluno. Eu venho agora aqui, a atividade de casa já apareceu aqui no calendário dele, ó, para amanhã. Eu venho aqui em atividades, coloquei isso, tem o tópico já de atividades de casa, e ele pode ver, ó, atividade de casa 1, nota de atividade é a quarta etapa, entrega para amanhã. Se ele quiser ver a atividade, ela vai abrir e ainda vai mostrar com mais detalhes, né? Então aqui, ó, atividade de casa, postada pelo professor Delco Valentim, às 19h01, e a categoria de nota é a nota de atividade de casa da quarta etapa, valendo 1 ponto no máximo. Então, por aqui ele já consegue saber exatamente, né, para quando é a atividade e de que etapa ela diz respeito e qual é a categoria de nota. Se é uma nota de trabalho, se é uma nota de atividade de casa, se é uma nota de avaliação parcial e por aí vai, né? Vamos ver então aqui como é que ficou no resumo de notas do aluno, né? Então aqui, ó, atividade de casa, aparece a categoria, ó, nota de atividade de casa, e aquele que é sem nota ainda, porque ele não atribuiu nenhuma tarefa. Vamos fazer um exemplo de entrega, né? Vamos ver aqui então a atividade, ver a atividade. Vou marcar como concluída simplesmente, só para que lá para o professor apareça como concluída também. Ele pode vir aqui então, o professor, ele vem agora aqui, e a atividade apareceu como entregue, ó, tá aqui, entregue. Eu vou conferir então a atividade do Galco, digamos que ele adicionou aqui o que ele precisa adicionar, seja vídeo, foto, texto, comentário. Já que ele entregou dentro do prazo, ele ficou com 1 ponto. Devolvo então essa atividade para ele. E agora eu vou lá no resumo de notas para ver como é que ficou. Vejam lá, atividade de casa, 1, da categoria de nota da quarta etapa, ele entregou, então ele ficou com 1 ponto, né? Então ele está com 100% de nota geral na média de atividade de casa. Todas essas atividades aqui que são anteriores, elas não estão configuradas para serem atividades de casa, então elas não são contabilizadas. Simplesmente isso. Aqui só vão ser contabilizadas as atividades de casa. E a cada ponto que ele recebe, essa média de 100% vai ser uma antiga ou não. Então, se ele deixa de entregar e fica com 0, essa média cai e assim por diante. E aí, no fim da etapa, eu posso preencher o boletim desse aluno no sistema da escola, né, ou no mapa de papel, dizendo qual foi a pontuação que ele atingiu nessa média de atividade de casa. A mesma coisa eu posso fazer com nota de trabalho. Então, eu venho lá em atividades, vou criar uma atividade, vou colocar aqui trabalho 1, exemplo, e aqui em categoria de nota, em vez de atividade de casa, eu coloco nota de trabalho, quarta etapa. Trabalho, como é um só por bimestre, então ele vale sim de fato 10 pontos e não só um como uma atividade de casa.
Data de entrega eu vou colocar para o dia 21, né, que tem mais prazo, criar atividade. Então, o aluno já recebeu lá na sala de aula dele a atividade de trabalho, né? Ele vai ver a atividade e vai ver, ó, nota de trabalho com arca-capa valendo 10 pontos. Então, aqui eu vou marcar como concluída. O professor vai receber lá a atividade como concluída e vai ganhar a nota. Digamos que esse aluno tirou 8 pontos. Então, eu vou entregar para ele, devolver essa atividade avaliada em 8 pontos. Volto, então, vou lá no resumo de notas. Observe que a atividade do trabalho, mas ele tirou 8 pontos, mas a nota geral não mudou. Por quê? Porque nas configurações, a ponderação está para 100% na atividade de casa e na nota de trabalho. Então, agora eu vou em configurações. Isso. E aí aqui eu vou mudar a relação. Vou colocar 100% para a nota de trabalho e vou colocar 0% para a atividade de casa. Agora sim, a gente pode conferir que na nota de trabalho, esse aluno ficou com a média geral de 8, né? De 80%. E aí eu posso agora atualizar o boletim dele. Certo, gente? Se até aqui você ficou com alguma dúvida com relação à pontuação no Google Sala de Aula, pausa o vídeo, corre aqui nos comentários e deixa a sua dúvida, o seu acréscimo, né? Eu posso também que fique alguma coisa que você acha que foi mais trabalhosa e que é uma forma mais fácil de fazer. Então já vamos compartilhar aqui embaixo, fazendo esse grande fórum pedagógico para trocar essas experiências, tá? Agora, muito rapidamente, vou mostrar para vocês o que seriam as rubricas. Mas são o que os critérios de avaliação que eu vou utilizar para atribuir nota ao trabalho ou à atividade daquele aluno. Então, eu vou de novo criar uma atividade. Eu vou colocar aqui trabalho 2. Vou colocar aqui na categoria de nota de trabalho, valendo 10 pontos, certo? Agora eu vou colocar aqui para o dia 21 de novo. E agora sim, tópico é trabalhos, e agora sim eu vou colocar uma rubrica. Quando eu clico em rubrica, em criar, reutilizar, importar. Reutilizar e importar, nós vamos ver com mais calma no próximo vídeo dessa série de ferramentas Google, em que eu vou mostrar para vocês como corrigir uma redação no estilo Enem aqui no Google Sala de Aula usando rubricas. Agora nós vamos só criar mesmo a rubrica. Então observe que a construção dela é de critério de avaliação. Digamos que para a nota de trabalho que você vai passar para o aluno, você vai cobrar 4 critérios de avaliação. Originalidade, criatividade, domínio do conteúdo e coerência. Então, nós podemos colocar esses critérios aqui, esses 4 critérios. Se a nota do trabalho vale de 0 a 10, eu tenho 4 critérios, então cada critério vai valer no máximo 2,5 pontos. Certo? Então vamos lá, vamos começar pelo primeiro critério. O primeiro critério vai ser originalidade. Originalidade. Aqui você pode colocar uma descrição, né? O trabalho foi apresentado de maneira original. Estou fazendo uma coisa bem genérica para você depois poder atribuir a definição que você achar melhor, tá? Aqui, nos níveis desse critério, eu posso estabelecer quantos níveis eu quiser, sempre lembrando que o máximo de pontos que cada critério vai ter é 2,5. Então, eu vou colocar 3 níveis para cada critério. Eu vou colocar o nada original, valendo 0 pontos. E aí você pode colocar a descrição do critério, eu não vou colocar nesse momento, mas você pode fazer isso. Eu vou colocar o critério o nível de 1 ponto com pouco original. E vou colocar finalmente o de 2,5 pontos, valendo o muito original. Um exemplo, né? Você pode também fazer a agregação de nada satisfatório, pouco satisfatório e completamente satisfatório, né? Ou então insatisfatório, pouco satisfatório e completamente satisfatório. Enfim, você tem várias possibilidades de avaliação e vai pegar bastante da sua atividade, da sua disciplina, igual ao pedagógico que você faz com seus alunos. Então aqui eu posso adicionar outro critério, que no caso é coerência. Já não vou colocar mais a definição do critério, porque depois vocês podem colocar, tá? A descrição. Então eu vou colocar 0 pontos para incoerente, 1 ponto para pouco coerente, 2,5 pontos para nada coerente. Vou colocar o próximo critério, que seria, então, domínio do conteúdo. Vou colocar 0 pontos para nenhum domínio, 1 ponto para domínio mediano, 2,5 pontos para completo domínio do conteúdo.
E, finalmente, eu vou colocar o último critério, né, depois de colocar originalidade, coerência e domínio de conteúdo, eu posso colocar criatividade. E aqui você pode até descrever o que seria essa criatividade, para que o aluno não fique tentando adivinhar o que você quis dizer com isso, né? Então você coloca aqui pontos: 0 para nada criativo, 1 ponto para pouco criativo, 2,5 pontos para muito criativo. E aí pronto, todos os critérios estão feitos, todos eles contabilizam no máximo 10 pontos, como vocês podem ver aqui, então eu venho salvar. Pronto, então foi salvo aqui os critérios que valem no máximo 10 pontos. Vou criar então a atividade. Depois que eu crio a atividade, que está lá no tópico trabalhos, é o meu trabalho 2, o aluno vai conseguir ver exatamente esse trabalho com os critérios pelos quais ele vai ser avaliado. Então veja só, ele vem em testes, atividades, que ele vai na aba trabalhos, e vai ver lá, ó, trabalho 2, atribuído, data de entrega para o dia 21. Quando ele clica, quer umas opções, nota de trabalho 4, né? Aliás, da quarta etapa, valendo 10 pontos. E aqui ele pode ver os critérios pelos quais ele vai ser avaliado. E além disso, além de ver esse resumo, ele pode expandir e ver a descrição, por isso aquela descrição é importante, né? Ele pode ver a descrição tanto dos critérios, como a descrição dos próprios níveis de cada critério. Então aqui ele vai adicionar ou criar o trabalho que ele vai fazer e marcar a atividade como concluída. Depois que ele faz isso, a atividade foi entregue para mim lá enquanto professor. Eu posso clicar aqui no trabalho 2, está aqui o trabalho entregue, está aqui igual com o Valentim. Agora eu vou avaliar esse aluno. Depois de eu conferir o trabalho dele, eu posso dizer que o trabalho dele foi pouco original, foi bastante coerente, apresentou domínio do conteúdo e foi pouco criativo, dava para ser um pouco mais criativo. Então, percebo que eu já fui marcando os critérios, né, os níveis em cada critério que ele atingiu. Ele foi então com a nota 7, o sistema calcula sozinho, devolvo a atividade então para ele. Eu posso adicionar um comentário para poder, né, explicar para o aluno em que ponto ele pode melhorar. Vou devolver. Quando eu devolvo a atividade, ele é notificado por e-mail e lá mesmo na própria sala de aula. Então, observe que ele já teve acesso às pontuações por competência. Aliás, perdão, já estou antecipando a linguagem do próximo vídeo. Por nível e por critério de avaliação. E assim ele pode saber exatamente no que ele precisa melhorar. Gente, então, foi um vídeo mais ou menos corrido, ao mesmo tempo que foi longo, mas o objetivo foi mostrar para vocês como que o sistema de pontuação e de rubricas do Google Sala de Aula pode ajudar você no gerenciamento de trabalhos e atividades nesse sistema de educação remota que a gente tem vivido e também de educação híbrida, né? Com atividades presenciais e à distância, que vão se misturar pelo menos até o fim desse ano letivo. É isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo, que ele tenha sido útil para você. Se foi, deixa aqui um campo de comentários, vamos construir esse grande fórum de experiências pedagógicas. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo, curtir, comentar, compartilhar, espalhar a palavra por aí. E se você for comprar alguma coisa na Amazon e quiser ajudar esse projeto, use meu link mencionado que está aqui embaixo. Você não paga nada mais por isso, mas ajuda muito essa linguagem a continuar produzindo conteúdo. A gente se vê na próxima. Tchauzinho!